Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui para falar com vocês. E eu vou abordar uma questão, eu acho fundamental, que é a questão dos preços, entre a razão dos preços entre o spodumênio concentrado e o carbonato de lítio. Tá? É sabido que há uma volatilidade muito grande nesse mercado. Tá? O ano passado, eu estava em Vegas, dia 23 de junho, e o carbonato e o spodumênio estava a $590 a tonelada. No Lithium Business, que foi dia 6, 7 e 8 de julho, se não me engano, ele estava, duas semanas depois, ele estava praticamente $710. Quase custo marginal, o que foi para muitos produtores um momento muito ruim, né? Colocou em manutenção e cuidado as diversas operações pelo mundo. Semana passada, retornei em Vegas, um ambiente muito melhor. Há um ano atrás, falava-se do paradoxo do lítio. Foi uma frase muito falada isso, de termos um futuro brilhante, mas um presente tenebroso, né? E aí eu passei a observar, porque dia 21 de julho de 2023, quando estava tendo o primeiro Lithium Business, 20 dias depois, a Bolsa de Guangzhou lançou um mercado de futuros, né? Ali eu sabia que era um esforço para disciplinar o mercado de lítio, né, que estava com alta volatilidade. Tinha chegado lá em 2022, a tonelada do carbonato de lítio, a $80 mil. Tá? Hoje está $24 mil. Ano passado, $8.500. Então, veja como a volatilidade é uma coisa intensa. E aí, como professor, eu criei um conceito e coloquei no meu LinkedIn como fator K, que deu muita repercussão na rede, né? Que é a relação do fator K, porque o que é esse fator K? É a relação, é uma coisa bem simples, é uma relação entre o preço do spodumênio concentrado e o carbonato de lítio. E aí o meu referencial teórico que eu uso, não sei se vocês conhecem este livro, do Bangash Kemavati. Kemavati foi o professor de estratégia mais novo de Harvard. Tá? E é um livro que foi um pecado, um erro no mercado editorial lançá-lo, porque lançou com 5 capítulos teóricos e 10 estudos de caso. E o modelo de Harvard, todos sabem que é o estudo de caso, né? E ali fala de captura de valor. Então, quando se discute o fator K, o que está em jogo é a captura de valor. Quem captura valor na indústria de lítio? Tá? A indústria de lítio, os preços do spodumênio, historicamente, sempre foi 7,5%, 8% do preço do carbonato. Aí leva um debate importante. A operação é integrada ou não é integrada? Quando a operação é integrada, são poucas as empresas no mundo que têm uma operação integrada, né, tipo a CATL, ela tem isso não como custo de produção. Ela fabrica o insumo, ela tem acesso ao insumo. Mas, quando uma mina ou um produto de lítio não é integrado, ele vai ter que acessar isso como fator de produção. É um custo. O spodumênio para ele vai ter que comprar de alguém. E aí tem essa questão, historicamente, acompanhar como tem sido essa relação entre o spodumênio concentrado, tá, e o preço do carbonato de lítio. Então, historicamente, foi 7,5%, 8%. Eu tenho uma simulação que já se aponta para 9, 10,5%, 11%. Ou seja, fala-se muito, né, no Brasil, principalmente, eu sou a favor, que se faça agregação de valor. Agregue valor ao carbonato de lítio. Mas é importante entender o seguinte, onde está o valor gerado e quem está capturando este valor? Né? Então, eu começo com um chave de share, né, que eu acho que é importante colocar, um momento de reflexão, que é a questão da mineração no território, olhar para o futuro. Né? Essa mineração tem que deixar algum legado no território. E essa imagem eu gosto muito, que recorreu ao mundo. É uma imagem de 2023, quando crianças da zona rural de Araçuaí, pela primeira vez, hoje é fácil falar BID. Hoje todo mundo fala BID. Certo? Mas falar BID 4 anos atrás
poucos falavam BYD. Pouquíssimos. E este carro esteve em Araçuaí em 2023. E as crianças puderam ver toda a cadeia de conhecimento indo do espodumênio alfa, espodumênio beta, sulfato de lítio, carbonato de lítio, grau bateria, até chegar ao hidróxido. E viu a bateria e viu o carro. Então, eu acho que essa foto, eu acho que é um momento importante para a gente poder ilustrar qual o compromisso que a mineração do lítio, que a nova economia do lítio, tem com o território. Tá? Então, eu faço desse slide o meu save de share com vocês. O que é o Fatocar? Eu já falei. Né? É a relação entre o preço do espodumênio, certo? E o preço do lítio carbonato. Um conceito meu, Fatocar. Você chamar qualquer coisa. Tá? Eu chamei de Fatocar, coloquei isso na rede, no meu LinkedIn, e deu muito comentário. Eu estava semana passada, retrasada, né, na verdade, no dia do jogo do Brasil e Escócia, em Las Vegas, e estava fazendo com o CEO, que vai estar aqui amanhã, e ele autorizou falar isso, posso falar com o ministro Alvarenga. E no papo, logo depois, semana seguinte, saiu na mídia que está tendo dificuldade a questão da Índia com a aquisição da planta química da CBL. E um dos motivos tem essa captura de valor. Quem está capturando o valor desse negócio do lítio? Né? Então, quando se fala agregação de valor, a primeira coisa importante que eu quero colocar, muitas vezes se fala do espodumênio, né, e não se sabe, né, o quão tem de conhecimento incorporado neste produto que é processado, beneficiado. O espodumênio, na sua forma minério bruto, ele tem mais ou menos 1,3%, 1,4%, 1,5% de óxido de lítio. Tá? O preço tonelada dele, chamado gentilmente DSO, é algo em torno de 50, 60 dólares. Quando você usa o processo de beneficiamento e você vai para o espodumênio concentrado, tá? 5,5%, 6%, esse preço está hoje na China 2.380, preço da Shanghai Metal Market, SMM. Ou seja, algo que é 40 dólares, 50 dólares, passa para 2.600, 2.400 dólares. Chegou mais do que 2.500 alguns dias atrás. Então, umas 3 semanas atrás, chegou mais de 2.500. Quando a Shanghai Metal Market fez uma correção de estoques. E o preço caiu. Tá? Então, veja só, uma coisa que está custando 40, 50 dólares e passa para 2.400, 2.500, pessoal, existe conhecimento incorporado ali. Existe tecnologia. E eu faço essa ressalva para quê? No Brasil, o debate é feito muitas vezes de exclusão. Ou faz o espodumênio, ou faz a via química. E não é esse o debate que tem que ser feito no meu modo de pensar. Tá? Eu acho que existe uma complementariedade, tá, entre quem produz o espodumênio, tá, e avançarmos na cadeia do carbonato, tá, do lítio, tá, por exemplo. Então, o fator K é isso aí. Então, aqui eu brinco um pouquinho, assim, para mostrar a média móvel. Eu não quis pegar dados atuais, eu tenho esses dados, eu compilo esses dados desde 2023. Todo dia eu pego esses dados e ponho na minha planilha Excel e gero um modelo. Mas amanhã, como vai ter um dia com... Vai estar aqui a Shanghai Metal Market novamente no palco, vai estar aqui a Fast Market, vai estar aqui a Benchmark, vai estar aqui a Crow, vai estar aqui a Arcos Media, né? A Project Blue com o Márcio Goto. Então, 6 painelistas, 6 speakers falando de preços, eu não quis trazer dados atuais. Vou deixar esses dados para eles, apesar do Adam Feng, pela manhã, já ter antecipado isso. Então, eu peguei propositalmente esta data, 29 de janeiro. Tá? E aí é uma média móvel, tá? Com praticamente 160 dados. Né? Você vê a linha de tendência, né? E você vê como o preço ele está em 160 mil dólares, isso era em janeiro, mais ou menos, no mês de setembro, outubro do ano passado, e chegou a 160 mil em janeiro. Recentemente, beliscou 200 mil yuans. Tá? Então, vê como que o negócio é volátil. Tá? Então, isso mostra um pouco este preço que eu não quis trazer. Hoje, tá, o valor na Shanghai Metal Market está a 24.148 dólares. Tá? O preço hoje. Tá?
E aí eu vou para o espodumênio. Eu tenho uma série histórica, eu trabalho para fim de pesquisa acadêmica e tal, que é fazer um modelo dinâmico de simulação do fator K. Tá? E aí eu tenho o valor hoje do espodumênio 2.350. Isso aqui não é mostrar modelo, não é vender nada, eu sou acadêmico, eu brinco com meus alunos, é uma paixão fazer esse Lítio Business, não tem noção do desafio que é fazer esse evento aqui em Salinas ou fazer em Araçuaí. É um desafio enorme, onde teve que descer um gerador de 1.000 toneladas e se não fosse o apoio de alguém que tinha uma máquina no MUC que emprestasse, não teria o evento hoje. Então, assim, é muito difícil fazer um evento num território onde não tem as estruturas adequadas. E aí eu pego o preço do espodumênio hoje, 2.350, também da Shanghai Metal Market. Tá? E aí eu calculo só para o dia de hoje esse fator K. O fator K hoje está 9,73. Ou seja, historicamente, estava 7,5%, 8%. Quem capturava valor era quem produzia carbonato de lítio. Hoje, quem está capturando o valor, e o livro do Kemavat, o estudo de caso, é sobre captura de valor. Quem captura valor nas indústrias? Tá? Hoje está 9,73. Tá? Ou seja, se você não tem uma operação integrada, tá? Você vai ter um custo de produção mais elevado do que tinha um tempo atrás. Você aperta a margem do carbonato, que já é apertada do produto de lítio de carbonato, esta margem hoje está mais apertada. Tá? Então, para quem não tem operação integrada, é um desafio. No ano passado já se falava no cenário adverso que era de prejuízo, e hoje as empresas que produzem carbonato, se não de operação integrada, está complicado. Tá? Aí eu vou e passo, é um fator K que tem excedência. Eu pego o futuro, o principal futuro de Quantos, que é o LC, lítio de carbonato, 2609. Ele vence no 10º dia útil, no mês de setembro deste ano. O preço dele hoje está $24.036. Quando eu pego, eu não quis simular aqui, quando eu quis simular, uma coisa só para poder jogar um pouquinho de pensamento e reflexão para vocês, quando eu jogo o fator K ao preço de 2.480, o espodumênio, o fator K vai para 9,77. Está dizendo o quê? O fator, historicamente, era 7,68, em relação ao preço spot, preço presente, preço à vista, é 9,73, tá? E 9,77. Então, você tem uma tendência, uma linha de tendência desse fator K está o quê? Aumentando. Se eu estressar esse modelo, chega até 10,5%, 11%. E aí, quando você começa a ver negociações de... A gente vive um momento, todo momento de alta de lítio, acompanhou isso há 2 anos atrás do último ciclo, tá? Quando teve alta e depois começou a ter a baixa, movimento de aquisições. Aí o Tinto fez diversas aquisições de projetos lá no Salares, Argentina. Por exemplo, adquiriu Hombre Morto, que é um salar na Argentina. Tá? Vamos ter, acredito eu, em breve, movimento de aquisições nesse ciclo, talvez na questão de rochadora. Tá? Nesse ciclo as coisas acontecem. Tá? Então, veja, passa para 977. Quando eu pego o futuro de 27,06, ou seja, o futuro que vai vencer só em junho de 2027, o preço futuro, ele está 24.721. Não está tão distante. Tá? E o fator K, quando dinamizado, esse 977 chega a 9,80 e pouco, 84. Tá? Então, é só para mostrar a importância para quem está nesse negócio do lítio, né, no lítio business, entender a importância que é monitorar esta relação preço espodumênio, preço lítio carbonato. Tá? E as empresas que produzem, que têm operação integrada, elas fazem este controle. Tá? Só que, geralmente, você não vê isso em conferência, você não vê isso em congresso, porque você mostra risco para quem vai fazer investimento em uma cadeia de lítio. Acabava de perguntar a Alna Feng e a Joana Xu, que é uma tendência na China hoje, de as novas plantas na China, que a China tem 3 drives importantes no mercado do lítio. Que é demanda, como o Adam pela manhã falou, oferta
E o terceiro, que poucas pessoas falam, capacidade. China tem muita capacidade. Então, além de demanda e oferta, tem um terceiro componente, que é capacidade. A gente tem muita capacidade. Essa capacidade, que o tempo vai passando, o CAPEX vai sendo amortizado. E essas amortizações estão fazendo o quê? Não mais novas plantas de carbonato. Estão sendo feitas, Renato, plantas de fosfato de lítio. Não me surpreende a PLS Pilbara, lá em Pilbara, na Austrália, está com unidade de demonstração de ferro de fosfato de lítio. Por quê? A química, que é o padrão tecnológico de bateria, tá? Eu acho que o Alan mostrou aqui para amanhã, 70% dela é de bateria LFP. A bateria NMC, que tinha primazia, o que é bateria? Só vocês entenderem, tá? Talvez o pessoal aqui não entenda. NMC, níquel, manganês, cobalto. Bateria NMC 532. Observa que a soma 5, 3 e 2 dão 10. Isso quer dizer o quê? 5 partes de níquel, 3 partes de manganês, 2 partes quem? De cobalto. Essa era a bateria que a Tesla tinha 10 anos atrás, mais ou menos. 8, 9, 10 anos atrás. Que parecia que ia dominar. Mas teve um fator geopolítico complicado. Níquel com a questão da Indonésia, cobalto com a questão do Congo. Foi obrigado a seguir uma nova rota tecnológica. A CATL chega a bateria quem? LFP. Certo? Aí já começa a pensar qual risco tem quando eu faço investimento em uma planta de carbonato de lítio. Então, isso é uma questão que tem que ser considerada. Então, quando eu trago esse debate aqui, é mais uma reflexão. Tá? Então, eu queria chamar a atenção dessa importância que tem um fator K, tá? Para a gente poder acompanhar. Tá? O risco para saber quem está capturando o valor nesse negócio. Tá? A gente vê muitas vezes algumas pessoas, alguns players do mercado que falam, se eu tiver uma unidade monetária para investir, eu vou investir na mina, no espodumênio. O que o Keynes chamou de eficiência marginal do capital, que é a taxa interna de retorno, que tanto se fala isso hoje, né? Ela está hoje aonde? No processo do espodumênio. E não aonde? No carbonato de lítio. Então, eu quis trazer esse conceito aqui, só para gerar um debate, uma contribuição, porque pouco se fala desta relação espodumênio-preço de carbonato. Obrigado.